Estamos iniciando mais um culto familiar. Hoje, mais uma oportunidade que temos de prestarmos a nossa celebração ao Senhor, de aprofundarmos ainda mais a nossa intimidade com Ele, de aprofundarmos a nossa conexão com Ele. Possamos aproveitar este momento e que possamos receber mais e mais de tudo aquilo que Ele pode nos dar, de toda a graça, de todas as bênçãos espirituais, que a palavra de hoje ela venha reverberar, que este culto venha reverberar em nosso interior e que não só nesses, mas nos demais, que possamos crescer a cada vez mais. Então, que possamos nos concentrar, possamos ter aí um momento muito produtivo em comunhão, primeiramente com Deus e entre todos nós. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Pai querido, damos-te graças por esse momento que nos reúne para mais um encontro e para uma mensagem a ser transmitida pela tua serva. Pedimos a tua bênção, pedimos que afaste de nós todo pensamento, tudo que possa nos afastar da concentração em tua palavra. Prepara os nossos corações, prepara nossas mentes, esteja com todos nós. Abra as nossas mentes para estarmos suficientemente sensíveis para compreender tudo o que queres nos transmitir essa noite. É tudo o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos louvar ao nosso Senhor, vamos aproveitar para buscá-lo cada vez mais e que a gente possa, né, quem quiser, quem souber cantar, né, pode cantar aqui conosco e que possamos aproveitar este momento para dedicar nosso louvor, que também é uma oração, né? Nosso louvor é uma oração cantada, e que possamos entregar todo o nosso coração a Ele e buscá-lo cada vez mais e clamar pela presença dEle em nossa vida, em nosso coração, e continuarmos perseverando e lutando e seguindo sempre. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou,
estar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Olá, boa noite. Na paz de Cristo a todos. É um privilégio para mim poder estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês mais uma vez. Um privilégio, uma responsabilidade grande também, mas eu fico feliz que você tenha escolhido separar esse tempo para estar aqui, para adorar a Deus, para cultuá-lo, para estar na presença dele, para aprender da palavra dele. E eu tenho certeza que nós fizemos a melhor escolha, que nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar, dando a Deus a honra, a glória e o louvor, porque ele é digno do nosso melhor. Mas também tenho certeza que para poder estar aqui, você deixou de fazer outras coisas, você abriu mão da companhia de outras pessoas, você adiou compromissos, e imagino que nesse momento existam coisas que te preocupam, que te afligem, problemas, dificuldades, lutas que você enfrenta. E agora que nós vamos orar para pedir a condução, a direção de Deus no nosso estudo da palavra, eu queria que a gente colocasse também essas coisas diante de Deus, pedir o cuidado, a intervenção dele. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada por mais esse dia, por essa oportunidade que nós temos de cultuar o Senhor e de aprender a Tua palavra. Pai, nós queremos te agradecer primeiramente por tudo que o Senhor já fez por nós, fez e faz e fará, porque nós já provamos da Tua bondade, do Teu amor, da Tua fidelidade. Então nós te agradecemos, Pai. Mas nós também colocamos diante de Ti tudo aquilo que está nos afligindo, preocupando, tirando a nossa paz, Pai. E te pedimos que o Senhor cuide dessas coisas, que o Senhor opere, porque nós confiamos em Ti, no Teu poder, no Teu amor por nós, na Tua lealdade, na Tua fidelidade. E que a gente possa, Pai, primeiramente, aprender o que o Senhor tem a nos ensinar. Que o Senhor me use para transmitir a Tua palavra com clareza, com fidelidade, que o Teu Espírito Santo seja aquele que fale aqui nessa hora. E que, ao sairmos daqui, Pai, a Tua palavra frutifique no nosso coração e que o Teu Espírito Santo nos capacite para fazer aquilo que cabe a nós, que é a nossa parte fazer, Pai. E aquilo que é impossível a nós, que o Senhor faça, que o Senhor opere milagres, maravilhas, que o Senhor tome conta, Pai, dessas situações difíceis e que nós possamos testemunhar mais uma vez da Tua grandeza, do Teu poder, do que o Senhor tem feito por nós, Pai, e de quem Tu és para nós. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você, que é cristão, seguidor de Cristo, discípulo de Jesus. Um dia você ouviu a mensagem, as boas novas, e você creu nessa mensagem. Eu queria perguntar para você por que essa mensagem, quando você a ouviu, ela significou para você uma boa notícia, uma boa nova. E você que está ouvindo essa mensagem, participando desse culto, e não é seguidor de Jesus, talvez você esteja considerando essa possibilidade, pensando, refletindo, por que você está considerando ser um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus? E eu faço essa pergunta porque essa decisão de seguir a Cristo é uma decisão muito séria e é uma decisão que a gente toma para o resto da nossa vida. Então a gente precisa pensar nas implicações dela, no que essa decisão vai nos custar, e também no que vai nos custar se a gente decidir não seguir a Cristo,
se a gente disser não para esse chamado, para esse convite de Jesus, a palavra de Deus vai dizer para nós que quando a gente crê no Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, a gente nasce de novo espiritualmente. A gente se torna bebês espirituais, né? E assim como um bebê precisa crescer, se desenvolver, amadurecer, espiritualmente a gente também precisa passar por esse processo. E a gente precisa ter como alvo atingir a maturidade. A gente precisa crescer no nosso conhecimento de Deus, da palavra. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje é sobre isso, sobre maturidade. É uma passagem que está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 7 ao 15. E a gente vai ouvir essa passagem agora, e eu queria que você prestasse atenção e tivesse em mente agora, principalmente, o primeiro versículo 7 e o versículo 15. E depois a gente vai voltar no final para essa passagem, mas agora eu gostaria que você prestasse atenção, então, nesses versículos, no início e no final da passagem. Então, vamos ouvir a palavra de Deus. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Amém. Então, nós vemos aqui que no versículo 7, Paulo diz que o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. E no versículo 15, ele diz que as pessoas que atingiram a maturidade pensam dessa forma. E com base nisso, eu queria pensar, junto com você, nesse processo de conversão em que a gente se torna discípulo de Jesus. E esse processo começa quando a gente nasce de novo. Antes disso, na verdade, né? Quando Jesus nos chama, e Jesus vai dizer pra gente, lá no Evangelho de Lucas, o capítulo 5, versículos 31 e 32, ele vai dizer assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então Jesus faz essa comparação aqui pra gente de pecadores com pessoas doentes. Eu não sei você, mas eu quando fico doente, né? Ou quando eu sinto algum incômodo, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, um cansaço que não passa, quando eu percebo que alguma coisa está errada comigo, eu resisto um pouco para admitir que tem algo acontecendo. A gente não gosta de se dar conta que a gente está doente, de ir ao médico. Então, se a gente tem uma dor de cabeça, a gente vai lá, toma um remédio, e no outro dia a dor de cabeça volta e a gente toma outro remédio. Ou então, no estômago, você vai lá, toma um antiácido, aí no outro dia você toma outro, e não passa. Aí você continua com aquele incômodo, com aquele sintoma, e de repente você percebe que não tem jeito, que você precisa de ajuda, você precisa ir ao médico, você precisa verificar que algo está acontecendo, que há algo de errado, algo precisa ser feito para mudar aquela realidade, porque não vai passar sozinho. E conosco é a mesma coisa. Jesus está dizendo aqui que ele chama pessoas que reconhecem que algo está errado dentro delas e ao redor delas, fora. Às vezes a gente olha para esse mundo, para a natureza, para tantas catástrofes, desastres, né, enchentes, terremotos, tsunamis. A gente olha para tanta violência, tanta injustiça, tanta maldade. A gente acha que falta amor nesse mundo, e falta mesmo. A gente olha para dentro de nós mesmos e se dá conta de pensamentos que não deveriam estar ali, de sentimentos, de inquietação, de insatisfação, de vazio, de culpa, de medo,
de tristeza, ou sentimentos de raiva, de inveja, de orgulho, e a gente de repente percebe que a gente não consegue mudar nada disso, nem mudar o mundo, nem mudar nós mesmos, nem as outras pessoas. Então nós admitimos que estamos cansados, sobrecarregados, e Jesus nos chama e diz que Ele vai nos dar descanso, e a gente crê que Ele é capaz de nos dar esse descanso, que Ele é capaz de mudar aquilo que a gente não pode mudar. Então a gente atende e responde a esse chamado. É assim também quando a gente está doente, né? A gente vai procurar um médico, a gente confia naquele médico, no diagnóstico, a gente reconhece que precisa de ajuda e a gente se dispõe a se submeter ao tratamento que o médico vai nos prescrever. Jesus diz que para recebê-lo, para entrar no reino dele, nós temos que nos tornar como crianças. E assim como crianças, é que nós vamos recebê-lo, entrar no reino. E em que sentido a gente deve se tornar como criança? No sentido de ter humildade, dependência e confiança de Deus, em Deus. Porque a criança, ela não consegue se sustentar sozinha, ela não tem condições, capacidade de prover as suas próprias necessidades, ela não tem condições de oferecer nada em troca daquilo que ela recebe dos seus pais, dos adultos responsáveis por ela, né? E assim a gente é também com Deus. A gente não tem nada a oferecer para Deus que nos dê o direito de fazer parte do reino dele. A gente não tem créditos, a gente não tem credenciais que nos habilitem para sermos aceitos por ele. Nós não temos nada, nós não somos ninguém diante de Deus. Nós temos sim virtudes, qualidades, dons, talentos, que é o próprio Deus que nos dá, mas que essas coisas não nos credenciam para entrar no reino, não são méritos, não nos dão direito a nada. E é difícil a gente reconhecer isso, porque a gente está acostumado a ser valorizado, a ter o nosso valor por aquilo que a gente tem, ou por aquilo que a gente é, por virtudes, qualidades, por aquilo que a gente conquistou pelo nosso próprio mérito. E você perceber que as suas riquezas, que a sua inteligência, que o seu conhecimento, que a sua cultura, que os seus bens, que o poder que eventualmente você tenha, prestígio, você conhecer pessoas influentes, nada disso tem valor para o reino de Deus, nada disso importa, nada disso vai fazer a diferença. Muito pelo contrário. Jesus fala que é difícil, por exemplo, um rico entrar no reino dos céus. Por quê? O problema está na riqueza? Não. Mas está na gente se basear nessas coisas, na riqueza, no poder, no dinheiro, enfim, nas nossas qualidades e virtudes, e depositar a nossa esperança, a nossa confiança nessas coisas, e achar que isso é que vai nos habilitar para entrar no reino. É isso que vai nos fazer ser aceitos por Deus. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala no começo dessa passagem que nós lemos. Ele está descrevendo ali, antes, né, nos versículos anteriores, as credenciais dele como judeu, filho de Abraão, conhecedor da lei, irrepreensível, mas ele diz que tudo isso ele considera como perda, porque ele creu em Cristo, e ele sabe que a justiça dele é pela graça, pela fé em Cristo Jesus e não por mérito dele. A Bíblia diz que existem pessoas que foram chamadas, mas elas não atenderam o chamado de Jesus, porque elas não conseguiram abrir mão dessas coisas. Elas não conseguiram receber o reino, como essas crianças que são humildes, que não têm nada, que são dependentes completamente de Deus e que confiam em Deus. Elas sabem a incapacidade delas, a limitação delas, e elas confiam, né, em Deus, no Pai, para suprir essas necessidades, essas limitações. Só que não basta a gente só reconhecer a nossa condição. A gente tem que, voltando lá à comparação, né, com o doente que vai procurar um médico, não basta a gente reconhecer que está doente, mas a gente tem que obedecer, seguir o tratamento prescrito pelo médico. Quando a gente pensa em uma doença, existem coisas que não estão no nosso controle. A gente sabe que as terras estão contaminadas, a água, o ar que nós respiramos está poluído, e a gente não tem como controlar essas coisas, evitar, fugir dessas coisas, mas existem escolhas que a gente faz, como a gente se alimenta, se a gente faz exercício ou se a gente é sedentário, se a gente consegue organizar o nosso tempo para dormir o número de horas suficientes para a gente ter o descanso de que a gente precisa. E Jesus vai dizer, lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que nós devemos ouvir e praticar a sua palavra. Ele vai dizer que nem todas as pessoas que o chamam de Senhor vão entrar no reino, mas sim as que fazem a vontade do Pai. Haverá pessoas que vão ter profetizado, vão ter expulsado demônios, feito milagres em nome de Jesus. E no último dia, Jesus vai dizer que nunca conheceu essas pessoas.
Então, nós devemos ser ouvintes e praticantes da palavra para sermos como aquele homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. E qual é essa palavra? O que é que nós devemos praticar? E Jesus vai resumir para a gente isso que a gente deve fazer, dizendo que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, toda a nossa alma, todo o nosso coração, nosso entendimento, e amar o próximo. E ele dá um exemplo, chegando ao ponto de dar a sua vida para fazer a vontade de Deus, negando a si mesmo e morrendo uma morte de cruz, em sacrifício pelos nossos pecados, e também servindo as pessoas, orando por elas, curando, libertando, perdoando aqueles que o crucificavam, perdoando a todos nós. E ele é o nosso exemplo, ele é o nosso padrão. Então é um padrão muito mais alto, mais do que amar o próximo como a nós mesmos. Nós temos que amar o próximo como Jesus nos amou. E esse padrão é impossível a gente atingir sem a graça de Deus. Mas esse é o nosso alvo, é para Jesus que nós devemos olhar. E falando sobre isso, o Evangelho vai dizer para nós, lá no Evangelho de Lucas, um perito na lei pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus diz para ele, pergunta a ele, na verdade, o que a lei diz que você deve fazer? Como que você entende a lei? E ele vai dizer isso. A lei diz que você deve amar a Deus e amar o próximo. E Jesus responde, então faça isso e viverá. Só que aquele homem, querendo se justificar, ele pergunta assim para Jesus, quem é o meu próximo? E aí Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, né, assim chamada, que vai dizer então que um homem judeu é assaltado, espancado, roubado, e o sacerdote e o levita passam por ele, não ajudam, o samaritano se compadece dele. E os judeus tinham uma rixa, uma rivalidade com os samaritanos. E aquele judeu, aquele homem, esse perito na lei que vai falar com Jesus, ele estaria então propenso a amar o sacerdote, a amar o levita, mas não o samaritano. E no fundo, quando Jesus conta essa parábola, ele está perguntando para esse homem, você é capaz de amar esse samaritano? Porque esse samaritano, quem foi o próximo daquele homem, daquele judeu? Foi o samaritano que se compadeceu dele. Você consegue amar uma pessoa, apesar de ela ser samaritana, apesar de ela ser desprezível aos teus olhos? Você teria feito aquilo que aquele samaritano fez? Que o levita e o sacerdote não fizeram. E quando a gente pensa nessas coisas, no padrão de Jesus, a gente percebe que é muito difícil. Às vezes a gente gosta de pensar, de ler as histórias bíblicas e nos colocar em papéis que trazem conforto, ao nosso coração. A gente gosta de pensar que, por exemplo, na parábola do filho pródigo, assim chamada, a gente é o filho mais novo, que é recebido pelo pai, acolhido, perdoado. Mas e se a gente fosse o filho mais velho, que ficou com o pai ali o tempo todo? Como que a gente se sentiria vendo tudo que aconteceu, vendo o filho mais novo esbanjar os seus bens, depois voltar e ser perdoado pelo pai? Se a gente pensar, por exemplo, naquela parábola dos trabalhadores que são chamados no começo da manhã, depois do meio-dia, depois da tarde, depois do final da tarde, e o empregador dá um salário igual a todos eles. Como que você se sentiria se você fosse aquele trabalhador que começou a trabalhar cedo pela manhã? Às vezes a gente gosta de pensar que se nós pecarmos, se nós ofendermos o nosso irmão, ele precisa nos perdoar 70 vezes 7, né? Mas e se for a gente que precise perdoar o nosso irmão? Perdoar a ingratidão, a indiferença, às vezes até a falta de arrependimento daqueles que pecam e não se envergonham. E então eu volto naquela pergunta que eu fiz no começo para a gente pensar, por que quando você aceitou o chamado de Cristo, a mensagem era boas novas, significava boas notícias para você? Porque você tinha consciência da sua condição, você recebeu o amor de Cristo, o perdão, a nova vida. Talvez Deus tenha te abençoado, você tinha uma doença e Deus te curou, você estava triste, Deus te deu alegria, te deu paz, você precisava de uma provisão financeira, da libertação de um vício, e Deus te abençoou, Deus te libertou, Deus proveu. Só que agora você está passando por sofrimentos de novo, talvez sofrimentos parecidos com aqueles que te trouxeram a Cristo. Eu não sei você, mas eu, às vezes, sinto que é muito mais difícil do que eu pensava, que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz. E talvez você se sinta assim também. E a gente não é mesmo, mas Jesus nos chama a permanecer com a mensagem que a gente ouviu desde o princípio. A gente não pode mudar a mensagem porque ela é difícil, porque negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Jesus
parece difícil demais, Jesus nos chama a entrar no reino como crianças e permanecer como crianças, não no sentido de imaturidade, no sentido de ignorância, de ingenuidade, no sentido de a gente, né, não crescer, não se desenvolver espiritualmente, não, mas a maturidade espiritual, cristã, sermos discípulos, seguidores maduros de Jesus, é a gente continuar como crianças no sentido de termos humildade, de continuar percebendo e reconhecendo a nossa condição de não termos nada a oferecer para Deus, de confiarmos somente nele e não em méritos nossos, em dependermos dele para todas as coisas, o nosso sustento físico, emocional, material, espiritual, e confiarmos naquilo que ele nos diz, aquilo que ele pede que nós façamos, porque se ele nos pede algo, ele vai nos capacitar para isso. Ele prometeu e ele nos dá o seu Espírito Santo que habita em nós quando nós cremos nele. Jesus diz, né, quando ele nos chama, lá no Evangelho de João, no capítulo 7, ele vai dizer assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E esses rios de água viva se referem ao Espírito Santo, que nos capacita, que nos habilita para fazer aquilo que Deus requer de nós. Porque por nós mesmos, nós não podemos mesmo. Nós não conseguimos, não somos capazes. Voltando à carta de Filipenses que nós lemos, lá no versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quando nós caminhamos com Cristo, seguimos a Cristo, nós desenvolvemos um relacionamento com ele. Nós conhecemos, nós somos amados primeiro e por isso amamos. Um pai ou uma mãe que ama um filho, por exemplo, ele faz coisas por esse filho, por essa filha, faz sacrifícios, coisas que talvez antes dele ser pai ou dela ser mãe, eles não imaginavam que seriam capazes de fazer. Mas eles fazem essas coisas por amor. E essas coisas que eles fazem são frutos, são resultados do amor que eles sentem. Não é o contrário. Eles não partem de uma lista de coisas, né? Como é que um pai, um bom pai, uma boa mãe deve ser? O que ele deve fazer? Ele deve prover o sustento, né, físico, roupas, comida, educação, e com base nessa lista, eles vão fazendo essas coisas. Não é assim, é ao contrário. É conforme ali a necessidade, conforme as circunstâncias. A minha mãe, por exemplo, não sabia que teria uma filha que acabaria ficando cega e tudo que isso implica, mas quando isso aconteceu, ela fez o que foi preciso por mim. E assim é com Deus, e assim deve ser também com o nosso próximo. A gente não deve partir de uma lista, a gente não deve ler a Bíblia como um conjunto de regras, de leis que a gente deve seguir, mas a gente amando a Deus e amando o nosso próximo, a gente vai fazer o que for preciso. A gente vai passar por sofrimentos, sacrifícios, mas a palavra vai dizer que existe um poder agindo em nós, o poder do Espírito Santo, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, o poder que criou os céus e a terra. É esse Deus que habita em nós e que nos capacita a fazer essas coisas, a amar a Deus e amar o próximo e fazer os sacrifícios, servir, né? Não um amor só de palavra, mas um amor que se traduz, né, em atitudes, em atos. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer para nós, que esse deve ser o nosso alvo. A gente se aperfeiçoar cada vez mais, a gente se aprofundar na comunhão, na intimidade, no conhecimento de Deus, ouvir e praticar a palavra. A gente não pode deixar a culpa nos paralisar, nem o comodismo, porque o nosso prêmio é a ressurreição dos mortos, é reinar com Cristo, é estar eternamente na presença dele. E nesse processo nós vamos perder coisas, pessoas, talvez já perdemos e ainda perderemos, mas vale a pena. O evangelho, a morte, a ressurreição de Cristo, por amor a nós, continua sendo uma boa notícia para nós, que a gente possa se lembrar de onde Jesus nos tirou, assim como o povo de Israel foi tirado da escravidão do Egito e muitas vezes se esquecia de onde Deus os havia tirado. Ficavam, né, com saudades ali das comidas, da vida que eles levavam lá no Egito, mas isso acontecia quando eles passavam por dificuldades, quando não tinha água, quando não tinha comida, quando havia batalhas muito árduas que eles tinham que travar. Eles se esqueciam de Deus, de quem era o Deus que os tirou de lá, do que Deus já tinha feito por eles. E eu não digo isso para diminuir as suas lutas, as suas dificuldades, para fazer pouco caso da razão, de repente, do seu desânimo,
da sua tristeza, enfim. Pelo contrário, eu digo isso porque Deus também falou comigo que eu preciso ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. A gente tem aflições aqui, mas o nosso Deus é grande e o nosso prêmio, a vida eterna, vale a pena. Deus nos ama como um Pai, Deus nos perdoa, Deus supre sim as nossas necessidades. A palavra fala isso, que Ele não vai deixar nos faltar nada. A palavra também diz para a gente não se cansar de fazer o bem, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente fizer o bem, a gente vai colher o bem, se a gente não desanimar. Então eu espero que essa palavra possa renovar as suas forças, o teu ânimo, possa trazer esperança, paz ao seu coração. Espero que Deus tenha falado com você, se revelado a você e continue se revelando, e que você possa fortalecer a sua convicção de que se você decidiu, escolheu, atendeu esse chamado de Cristo, de seguir a Cristo, de recebê-lo como Senhor e Salvador, você tomou a decisão certa, a melhor decisão que você poderia tomar. Se você ainda não decidiu por isso, que você possa refletir nessa palavra, continuar buscando, continuar aprendendo, e você possa realmente aceitar o amor, o perdão, a salvação que Deus oferece. Hoje mesmo você pode fazer isso, se você quiser. Orar a Deus, falar com Ele com as suas palavras, que você reconhece, que você é pecador, que você faz coisas que não agradam a Deus, que você precisa dele, que você tem sim uma dívida que você não pode pagar, que você aceita o sacrifício de Jesus, que pagou essa dívida por você, que você quer tê-lo na sua vida como seu Senhor e como seu Salvador. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Ele continue se revelando a você, que você possa crescer no conhecimento dEle cada vez mais. E não desista, seja forte, seja corajoso, corajosa, porque Deus é com você. Que Deus te abençoe. Obrigada. Tudo a Cristo a te entrego, por ti tudo deixarei. Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, tudo sim, Jesus bendito, por ti deixarei. Tudo a Cristo a te entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Todo mundo eu venego, digna-te aceitar-me a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei, tudo sim, Jesus bendito, por ti deixarei. Tudo a Cristo a te entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade como os anjos lá no céu. Tudo entregarei,
a te entrego, eu sinto teu amor transformar a minha vida e o meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei, tudo sim, Jesus bendito, por te deixarei. Tudo, ó Cristo, a te entrego, ó que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, tudo em mim, Jesus bendito, por te deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei, tudo sim, Jesus bendito, por te deixarei. Glórias a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus Cristo, amado, santo, Rei, único, eterno, digno de toda honra e de toda glória. Pai, depois desta palavra abençoada, desses louvores abençoados, desse culto maravilhoso que nós pudemos assistir, ouvir e prestar a Ti, aqui nós estamos para primeiramente Te agradecer. Agradecer porque este culto aconteceu, agradecer pelos louvores, pelas orações, pela abertura, pelo encerramento que acontecerá daqui a pouco, por cada vida que este culto toca, por cada pessoa que destinou uma hora da sua vida para poder ouvir esse culto, seja no ao vivo, seja no YouTube. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor continue abençoando cada uma das pessoas que aqui estiveram presentes ou que estão presentes, que estão ouvindo nesse momento. Que tu possas, Pai, atender a necessidade de cada um, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito da vida financeira, seja no âmbito espiritual, financeiro, conjugal, psicológico, Jesus Cristo, questão de saúde, questão de porta de emprego, questão de pessoas que estão desanimadas, às vezes que não têm ânimo para fazer oração, para buscar o Senhor. Pai, traz renovo para essas pessoas, para todos nós. E Pai, perdoa-nos por todas as vezes que nós queremos ser adultos na Tua presença, Pai, que nós realmente queiramos permanecer no Seu reino como crianças, Pai, não pela imaturidade, mas como crianças por aquela curiosidade de sempre aprender mais de Ti, por aquela sede de ter mais de Ti, Pai, e de compreender e de continuar caminhando com o Senhor, que é o nosso bom Pai, porque o Senhor não só nos fala, como também nos dá o exemplo, Tu nos dá tudo o que nós precisamos, que possamos confiar em Ti, continuar, persistir, caminhar, e que o Senhor abençoe, Pai, a
todos nós e que todas as pessoas, meu Deus, porque esta palavra tocou, porque essa palavra entrou no ouvido, que essa palavra reverbere, que as pessoas possam meditar e praticar a tua palavra, porque ela foi abençoada. Que o Senhor abençoe também, Pai, este projeto, bem como todos aqueles que intercedem por este projeto, que pregam, que oram, que cantam, que comparecem, enfim, Pai, que o Senhor possa meu Deus, aparecer, contemplar a família de cada um com as necessidades que cada um tem. Em o nome do Senhor Jesus, guia-nos em segurança, Pai, para que nós continuemos fazendo o que for da sua vontade, hoje, amanhã e sempre, e que nós possamos ter este culto muitas e muitas outras vezes além de hoje. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome de Jesus Cristo, faz assim, Pai. Amém. 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 Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós. Amém. Amém. Agradeço a todos pela presença, agradeço a todos por terem assistido a este culto, lembrando que o nosso e-mail estará na descrição e também o link para a participação dos cultos que são realizados semanalmente todas as quintas-feiras estará também na descrição. Deixem seus pedidos de oração por e-mail ou nos comentários. Também nos mandem dúvidas que vocês tenham, alguma pergunta, e teremos o maior prazer em poder ajudar, em poder responder, enfim, poder conversar. E, mais uma vez agradeço a presença de todos e lembrando hoje a palavra-chave é maturidade. Deixe a palavra-chave nos comentários e ganhe um coraçãozinho. Desejo a todos uma boa noite, uma excelente semana, que a paz do Senhor esteja com todos vocês.